Investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, Antônio, canal Investidor Consciente, seja bem-vindo. Hoje nós vamos atender o pedido aqui de um inscrito que deixou aqui uma solicitação para a gente falar da Vitia 3, né? Para você que não conhece essa empresa, hoje você vai ter a oportunidade de conhecê-la. É a empresa do setor de fertilizante, está em um setor muito interessante, mas vem enfrentando alguns desafios que, para se ter uma ideia, nós tivemos aí um valor de mercado de 2 bilhões, hoje está a 646 milhões, por conta da queda das suas cotações, né? Ela fez um IPO ali, ela teve, por exemplo, ali, pessoal, ela teve a sua cotação aproximando ali, ó, quase R$13 e atualmente está tendo uma cotação aqui de R$4,58. Então, assim, isso, como eu sempre falo para todos que me acompanham aqui no canal, existe um fato gerador por trás dessa queda da cotação e, com certeza, são margens, são lucro comprometido, desafios que a empresa vem enfrentando. Ela apresentou o resultado agora recente, dia 13. Nós vamos falar um pouco sobre esse resultado. O resultado veio um pouco comprometedor ali também, mais uma vez. Comprometido por conta da seca que está tendo na região, foi o que foi dito ali em seus resultados. Então a gente precisa olhar com carinho essa companhia. Então vamos ao estudo aqui, pessoal. Vamos começar a falar aqui, por exemplo, aqui do gráfico, né? Como eu sempre falo para vocês, nós temos o lucro líquido que começou ali com 100 milhões, o lucro líquido chegou a bater ali, pessoal, 150 milhões e agora está com 63 milhões. Então a gente vê uma queda muito grande com relação à Vitia 3, tá, pessoal? O código dela tá aqui para vocês. E, consequentemente, a gente vê o quê? Uma cotação da ação seguindo esse lucro líquido que vem caindo drasticamente. Até o presente momento não chegou a ser negativo, mas precisamos ficar de olho, tá? Eu vou adicionar para vocês aqui já os indicadores que eu considero relevante aqui para que a gente possa adentrar mais questão de preço. Consequentemente, quando a gente vê esse lucro líquido sendo diluído, né, a gente vê uma companhia que ela vai apresentar menos margem de segurança, né? O valor intrínseco de GRAR, que é o que a gente utiliza bastante aqui, ele automaticamente é ajustado. Então, automaticamente o nosso valor intrínseco ele é ajustado. Então, imagine que uma empresa está gerando um lucro por ação aí X, a gente está pagando um valor X por aquela companhia. De repente ela começa a gerar um valor Y, consequentemente, esses múltiplos são alterados. O mercado faz isso de forma muito eficiente. Então, quando você vê uma companhia subindo muito a sua cotação, com certeza ela tem uma projeção de crescimento muito interessante. Inclusive, eu vou trazer essa projeção de crescimento da Vitia 3 no longo prazo, a gente usando ali o critério de Warren Buffett, para que a gente possa, quanto tempo a gente levaria para ter um retorno 100% do capital aplicado somente com o lucro de ação projetado. Tem empresas que no 6º ano você já consegue dobrar esse capital, né, pelo seu valor patrimonial por ação. Já tem empresa que nem com 20 anos você consegue. Então, é importante que você saiba disso. A gente fez aqui um estudo bem bacana para você, para que você possa alocar o seu capital com eficiência, ok? Pessoal, aqui, nós vamos aqui falar um pouquinho agora do resultado que a empresa apresentou aqui, né, no último trimestre, agora recente, foi dia 13 de novembro. A Vitia teve aqui um crescimento de receita de 325 milhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 5% comparado no mesmo período anterior. O EBITDA de 33 milhões, o que representa um aumento de 0,4% em relação ao trimestre de 2024. Tem mais uma vez aqui a pressão sobre as margem bruta permanece sob pressão, especialmente os fertilizantes, tá, pessoal? Devido à mudança dos agricultores para o produto de menor valor agregado e ao adiamento do uso, tá? Então é importante entender essa questão. Fluxo de caixa positivo, a empresa gerou um fluxo de caixa positivo no trimestre, impulsionado por uma gestão de crédito disciplinada e controle de capital de giro. Inovação de produto. A Vitia lançou vários novos produtos biológicos, ela está constantemente fazendo isso, tá, pessoal? E manteve o investimento estável, apesar da redução do investimento total de CAPEX. E também tem uma expansão aqui no México, né? Ela iniciou a comercialização no México
com 12 produtos, registrado à espera de potencial de crescimento significativo para 2026. Atividade recompra, tá, pessoal? A empresa fazendo recompra. Essa recompra ela é interessante, nós já falamos sobre isso já com vocês. A recompra ela fortalece a geração de lucro por ação, ela fortalece a distribuição de dividendos, tira as ações de circulação, então acaba trazendo uma eficiência operacional melhor. Mas diante, você não deve olhar somente isso, você deve observar essa geração de eficiência operacional através do seu resultado operacional recorrente, lucro líquido crescendo e a empresa fazendo essas recompras. Isso acaba gerando valor, porque o que a gente consegue perceber agora na VIT é que ela está fazendo essas recompras, ela está tendo um custo ali elevado, as suas margens estão ficando bastante ajustadas, mas ela precisa melhorar mais, continuar fazendo todo esse trabalho que ela vem fazendo, mas o lucro líquido principalmente precisa dar uma melhorada considerável para que possa a cotação realmente começar a voltar a subir e esse lucro precisa ser recorrente. A gente percebe uma receita que começou a reagir um pouco, crescendo um pouco, porém a gente percebe que essa margem de lucro dela, a margem líquida que nós falamos aqui, ela está sendo reduzida, ou seja, está tendo um custo maior, mais elevado. E o mercado, consequentemente, ele vê um risco maior nessa questão, ok? Então, nós temos essas questões do resultado aqui que eu mostrei para você. E eu preparei um conteúdo bem legal para você aqui. Nós vamos falar sobre ele. Aqui, ó. Vamos falar bastante sobre esse conteúdo hoje aqui que eu preparei para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, então nós temos aqui a VIT, fertilizantes biológicos, é uma oportunidade ou um risco, né, pessoal? Então, assim, a gente pede muito para você que é investidor de longo prazo, que você olhe não somente preço, né? Você vê a questão do valor do ativo, porque senão você acaba sendo induzido ao preço, né? Você imagina que você vê, por exemplo, um Itaú, R$40, e você vê uma VIT de 3,58, monetariamente ela é muito mais barato que o Itaú, mas quando você faz o cruzamento de dados, você percebe que o Itaú tem muito mais valor do que ela, e mesmo estando 10 vezes maior a sua cotação, com certeza o Itaú está mais barato do que essa companhia, porque ele gera resultados operacionais eficientes, lucro por ação crescente. A gente vai ver aqui, por exemplo, uma projeção, uma média de crescimento de lucro por ação. Se você for fazer uma comparação, o Itaú consegue trazer esse resultado operacional para você de forma muito mais eficiente. Por esse motivo que ele está no valor que está. Para você ter uma ideia, como por exemplo aqui a VIT, ela estava com valor de mercado de 2 milhões ali, né, 2 bilhões no caso, e de repente ela caiu para 646 milhões. E nós temos o Itaú, que ele estava em 150 bilhões, de repente ele subiu para 400 e poucos bilhões. Então, você vê que é realmente uma empresa que gera muito mais valor. Então, você tem que correlacionar esses dados para você precificar um valor. E o mercado faz isso de forma bem precisa, ok? Então, a gente olhando aqui, a gente consegue perceber o seguinte. Então, olhando aqui, você consegue perceber, a empresa oferece defensivo biológico, nutrientes vegetais, fertilizantes, ela vem aqui com condicionadores de solo, micronutrientes e por aí vai. Então, assim, ela tem um monte de produtos no seu portfólio para atender essa demanda aí, né? Conforme vocês conseguem ver aqui. E ela tem o seu produto muito bem diversificado, né? Conforme você pode perceber aqui. Aqui nós temos o código dela, né, para você estar fazendo suas pesquisas. O setor de agricultura. A empresa foi fundada em 1971. Ela tem o valor de mercado de 646 milhões e o preço da cotação, quando eu providenciei esse documento aqui, estava 4,37. Atualmente está 4,58, ajustou um pouquinho aqui, né? E aqui o que acontece? A gente percebe, conforme eu falei para vocês, aqui a gente tinha um valor de mercado, market cap dela de 2 bi, né, pessoal? Atualmente nós temos aqui de 646 milhões. Então, uma queda no acumulado aqui, pessoal, de 53%, né? Então, você tem essa companhia, você perdeu o valor de mercado, o seu dinheiro perdeu 53% de valor de mercado com a queda da cotação. Uma média aqui de 14% ao ano, né? Então, assim, isso não acontece
de repente, né, pessoal, isso aqui a gente vem acompanhando esse lucro, a queda do lucro líquido. Se você der menos 1 aqui, você vai perceber que o lucro líquido vem cair aqui, ó, caiu 15%, caiu 12%, menos 14%, menos 3%, menos 9%, e aqui ele vinha subindo, ele subiu, aumentou 3%, aqui aumentou 18%, só que depois foi deteriorando, né? Então é importante você estar acompanhando isso, quando você começa a perceber que a empresa está caindo muito o seu lucro, né? Então você vai perceber isso aí. Então, em resumo, a companhia deu uma verdadeira cambalhota no mercado, né, perdendo 53% do valor acumulado e uma média de 14% ao ano, tá, pessoal? Vamos pegar aqui 53% a média anual. O crescimento geral da receita, que a gente tem que olhar bastante, pessoal, só que essa receita, ela precisa vir com crescimento de receita e crescimento de lucro e margem de lucro líquido, né? Não adianta a empresa crescer seu lucro, crescer sua receita, mas você percebe que no final das contas ela tinha 20% de margem de lucro e de repente caiu para 10%. Então não houve um crescimento específico que a gente busca aqui, né? Então, por exemplo, quando você olha aqui, ó, se a gente pegar aqui em dezembro de 2017, a gente vê que ela crescia um pouquinho, até que em 4 anos ela chegou a crescer um pouco aqui, né? Depois a empresa teve essa queda muito forte aqui, e depois ela subiu bastante aqui, acredito eu que foi exatamente aquele período que o gráfico esteve muito, muito alto ali. E agora o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo uma receita totalmente lateralizada, que não consegue sair do lugar, né? Mas no contexto geral, ela cresceu aqui 105% desde 2017 até os dias atuais, uma média de 10% ao ano, crescimento bom de receita, né? Então a gente vê o que acontece aqui. A gente percebe que a receita de fato está ali tirando uma soneca, né? Ela não sai do lugar. Quando a gente vê a receita por segmento, a gente vê aqui que os fertilizantes aqui, produtos industriais, é o que tem a maior receita, né, pessoal? A gente consegue perceber isso aqui claramente. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Então, é importante a gente ficar de olho nessa questão aqui, ó. Ela chegou a faturar 388 milhões em 2024, produtos biológicos 214 e os demais sendo os condicionadores de solo aqui o que tem o menor percentual em receita. Mas tem uma receita bem diversificada aqui, conforme a gente pode perceber, né? Falando do lucro líquido, conforme eu mencionei para vocês, a gente vê também um lucro líquido ali crescente. Vê aqui um lucro líquido crescente aqui 2017 até 2020, é o que a gente busca, tá, pessoal? Eu gosto muito de empresas que é um reloginho nesse crescimento. De repente a gente vê um lucro líquido caído, né? Depois ele triplicou aqui, né? 3 vezes mais aqui, 2021 para 2022, um lucro extraordinário. E agora a gente está testemunhando aqui uma queda no lucro de forma recorrente nos últimos 3 anos, tá, pessoal? Então, em média, 10% de crescimento de lucro. Aí a gente vai preparando aqui mais material para vocês, e aqui eu incluí tudo agora para vocês. Ó. Eu incluí aqui a receita, né? Incluí a receita para vocês. Aqui eu incluí também aqui o lucro líquido, é o que eu falo, acabei de dizer ele para vocês. A gente tinha aqui, nesse período, a gente tinha um lucro líquido aqui, ó, 19%, quase 20%. Atualmente o lucro líquido está muito baixo, né? A gente teve uma queda muito forte. E aqui a gente vem com a margem líquida, aqui é o lucro líquido, tá, pessoal? Aqui embaixo. Aqui eu estou falando da margem, esse que eu circulei em vermelho, estou falando da margem líquida. Então, ele teve uma queda da margem, ou seja, está sobrando menos dinheiro. Imagine que a cada R$100 de receita, nesse período aqui, estava sobrando R$19,60. Atualmente já está sobrando menos de R$10 em caixa. Mais ou menos esse cálculo para você entender que é o lucro líquido. Então, consequentemente, a cotação é ajustada, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, a gente estar atento com relação a essa questão e tentar entender por que a empresa está diminuindo tanto a sua margem de lucro, né? E, consequentemente, a gente percebe que isso deixa de gerar valor para o investidor e trabalha, o acionista, e trabalha com a margem líquida muito ajustada. Uma vez que essas margens estão muito ajustadas, a empresa fica mais vulnerável a ter acesso a crédito mais caro, ela fica vulnerável a não conseguir desenvolver os seus projetos, porque sobra menos dinheiro em caixa, ok? Aí fica um pouco limitado, então é importante você estar atento com relação a isso. Quando a gente olha aqui o lucro por ação, pessoal, que é o lucro diluído aqui, que a gente gosta de usar,
a gente vê uma queda muito forte. A gente vê que a empresa cresceu em média 6% ao ano no lucro por ação. A gente tem empresa hoje no Brasil, assim, com folga, crescendo 30% ao ano, 21% ao ano. Aí a gente aproveita essa oportunidade aqui de lucro por ação, a gente usa aqui, por exemplo, aqui, ó, um dado que traz aqui do Warren Buffett. O Warren Buffett tem uma ideia aqui no livro dele, que é o seguinte: Buffett começou a comprar ações da Coca-Cola por um preço médio de R$ 6,50 por ação, diante de um lucro antes dos impostos, que é o EBIT, né, de 70 centavos por ação. Historicamente, o lucro da Coca-Cola estava crescendo a uma taxa anual aproximadamente 15%. Então, a gente tinha 15%, aqui da VIT a gente tem 6%. Nós estamos falando de Brasil, né? Nós estamos com uma taxa de juro altíssima, então a gente precisa olhar isso aqui. Mas vamos pegar aqui a ideia dele, né? Vendo isso, Buffett pôde argumentar que havia simplesmente comprado um equity bond, ou seja, uma renda fixa, né, investindo em renda variável, da Coca-Cola, que estava pagando uma taxa de juros inicial antes dos impostos de 10,7% para o investimento de 6,5%. Ele também pode argumentar que essa rentabilidade aumentaria no longo do tempo a uma taxa anual projetada, então, de 15%. O que eu fiz, pessoal? A gente preparou uma planilha bem legal para você entender essa dinâmica aqui. Olha só, vamos pegar aqui então a cotação atual da VIT, tá? 4,58, lucro por ação dela 41 centavos e o crescimento de 6% no ano a ano. Em 20 anos, se a gente dobraria nosso capital apenas fazendo essa projeção de crescimento de lucro por ação. Nós chegaríamos aqui, pessoal, em 20 anos, lucro por ação de 1,31, que daria um crescimento acumulado aí de 220%. E nós teríamos aqui um yield, comparado o valor da ação que nós compramos, de 28%. Então, a gente percebe que nem com 20 anos a gente dobraria capital investindo nessa empresa. Então, eu não vejo um investimento sendo muito bom nesse momento, por conta disso aqui também, fazendo uma projeção de crescimento por ação no longo prazo, onde você vê o seu patrimônio crescendo somente através de lucro por ação. Não estamos falando de dividendos e outros valores que podem ser gerados para você. Então, é importante ter esse acompanhamento. Então, aqui a gente percebe aqui que ela saiu aqui no primeiro ano aqui, né? E ela buscou ali 1,20 de lucro por ação, conforme vocês podem perceber. E aqui nós percebemos aqui que ela saiu aqui também e foi buscar ali quase 30%. Se, por exemplo, a empresa já gerar ali uma média de 10% ao ano, pessoal, de lucro por ação, de crescimento de lucro por ação, a gente já começa a perceber algo diferente. Mas mesmo assim, em 20 anos você não consegue dobrar o seu patrimônio. Então, o que isso representa? Isso representa um custo de capital muito elevado quando você coloca dinheiro nessa companhia. Para você ter uma ideia, a Marco Polo ela tem uma projeção muito boa de crescimento. Se não me engano, no 6º ano, 7 anos, você já dobra patrimônio só com lucro por ação. A Vulcabras, eu fiz um estudo recente, ela tem 30% de crescimento em média anual. Então, assim, esse tipo de projeto ele é muito interessante, por isso que às vezes é muito caro, você tem que avaliar, mas é um caro que vem acompanhado de valor que a empresa vem gerando, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Fluxo de caixa livre, a gente precisa entender o fluxo de caixa livre, que ele é muito importante, tá, pessoal? Inclusive, eu fiz um estudo aqui sobre o açaí, que teve um aumento do fluxo de caixa livre muito grande, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada aqui, tá bom? A gente percebe que ela teve aqui um fluxo de caixa livre negativo, depois ficou positivo, ficou muito bom aqui nesse período, e agora está ajustando. Mas no contexto geral, em 5 anos, ele teve menos 48% de fluxo de caixa livre, tá? Fluxo de caixa livre é aquele fluxo do saldo de dinheiro que sobra, pessoal, após ali o custo, tirando ali a despesa e também o custo com CAPEX, né? Então, o fluxo de caixa livre. A gente percebe um fluxo de caixa livre aqui positivo nesse momento, até acima da média, tá? Mas anteriormente a gente viu ele bem negativo, tá bom? Aqui eu venho falando o que é um fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa livre é atividade operacional menos despesa de capital de ativos fixos, né? Aqui nós vamos ver agora o fluxo de caixa operacional, tá, pessoal, da Vitia. Então, nós temos fluxo de caixa operacional, a gente percebe que ele deu um salto, né? Enquanto o CAPEX encolheu. Por isso, estamos testemunhando um ajuste positivo do fluxo de caixa. Então, aqui, a empresa praticamente ela parou um pouquinho de usar o CAPEX, a gente percebe que o fluxo de caixa foi gerado, isso é muito bom, diferente aqui atrás tinha um fluxo de caixa negativo, e
a gente percebe um fluxo de caixa grande e o CAPEX aqui. Ou seja, a empresa consegue usar o seu fluxo de caixa que ela tem disponível, que por sinal subiu 559% no acumulado, uma média de 28%, tá, no ano a ano, e o CAPEX deu uma diminuída, tá, pessoal? Então a empresa está investindo menos. É aquilo que eu falei, sobra menos dinheiro em caixa, a empresa tem que ser mais cuidadosa, mais conservadora com os seus investimentos, tá bom? Aqui a gente gosta de olhar essa questão desses dados, porque se a gente pegar o CAPEX e dividir pelo lucro líquido, para a gente buscar uma eficiência operacional, a gente gosta de buscar algo ali abaixo de 25%. A empresa aumentou um pouquinho, mas agora está reduzindo. Aí, ó, você usando o CAPEX dividido pelo fluxo de caixa operacional, ela usa 44%, 34%, 40% do caixa operacional dela. Tá? Isso aqui é muito bacana, esses dados aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó, exatamente o que eu falei, você compara o CAPEX com o lucro líquido, se a empresa passar de 25%, pode ser que esteja jogando dinheiro pela janela ou dando uma festa de investimento, né? Então, assim, você precisa dar uma olhada nisso aí, tá? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, da dívida, né? Eu acho que é fundamental. Nós temos aqui, claramente, uma empresa que tem uma dívida, a dívida estava crescente ali, né? A dívida bruta chegou a bater esse patamar aqui. A gente consegue perceber que o caixa equivalente, ele cresceu um pouquinho, né? Esse aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar esse aqui melhor. É esse aqui, né? E agora a gente percebe que também deu uma diminuída, aqui deu uma crescida um pouquinho. Então a dívida líquida, ela está 138,1, né? E a gente percebe que a dívida pelo EBITDA ali, ele chegou a bater 2 vezes o EBITDA e nesse momento está 1,6. Então está controlado, porque com certeza a empresa está gerando bastante EBITDA, tá? Então nesse sentido a dívida aqui, ela está tranquila. Tem empresas que estão com a situação bem pior. Historicamente, a dívida já foi gigante, mas agora a dívida líquida é pequeno gigante. Vamos usar aqui um pouquinho de humor para a gente fazer isso aqui, tá? Dividendos e outras formas de geração de valor, pessoal. Então, nós temos aqui o dividendos. Quando a gente olha nesse quadro aqui, a gente tem um rendimento 5,49, só que você precisa olhar esse rendimento se ele está sendo gerado pela queda da cotação, que ele ajustou, ou se realmente ele aumentou esse dividendo. Na verdade, ele não aumentou o dividendo, tá, pessoal? Então, você precisa estar atento a isso para, mais uma vez, você não ser induzido. A gente vê um dividendo, a redução de dividendo de 42%. E a gente tem aqui uma nota de insegura aqui, um dividendo inseguro. Então, tenta buscar dividendos seguros, muito seguro. Tem bastante empresa que oferece isso aqui, tá? Então, a gente vê aqui acima da média, mas eu acredito que seja mais por conta da queda da cotação do que realmente geração de crescimento. Tanto é verdade que se a gente pegar aqui, ó, ela tem uma média aqui de 22 centavos que ela paga por ação por ano, tá? A gente pega, tem desde 2021, a Vitya fez IPO recente, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente tem essa observação que eu estou pedindo para você ter a devida atenção. Aqui a gente tem aqui a cotação, 4,58, o dividendo com certeza vai aumentar, que ela pagou 22 centavos aqui. Aqui você tem uma cotação de 14, ela caiu bastante os dividendos, né? A gente tem uma cotação de 13, ela pagou até mais aqui do que o atual aqui, ó. Conforme você pode ver, pagou 36 centavos, mas ficou em 2,81, porque a cotação estava 13. Então, preço importa, você buscar crescimento de lucro por ação é importante, você observar todos esses detalhes aqui. O crescimento, por exemplo, dos dividendos também é muito importante, tá, pessoal? E tem empresas que fazem isso. A gente fala tudo isso aqui para vocês. Às vezes já teve pessoas que falaram, não, mas a forma que você quer, você não vai encontrar. Não existe empresa, existe empresas da forma que nós estamos falando aqui. A gente tem bastante empresa que apresenta esse histórico de crescimento muito bom, tá, pessoal? Bom, então vamos continuar, pessoal. Aqui embaixo, a gente traz para vocês aqui a média, né? O rendimento atual 5,49. Vitya superou a sua média histórica nos últimos 5 anos de 3,59. Então a gente percebe isso aqui que teve uma mínima, uma máxima aqui, tá? Outro detalhe que você deve perceber aqui, ó, é o que eu falo, o aumento dos dividendos. A gente percebe bastante diminuição nos dividendos, de repente aumento. Então existe muita volatilidade nesse aumento e diminuição dos dividendos. Então é uma empresa que está em crescimento e está se organizando ainda, tá?
Logicamente que se você, por exemplo, você tem uma VIT na sua carteira, você pode ter uma outra ação, um outro ativo que vai te trazer essa redução de volatilidade, né? Você pode ter reserva de oportunidade maior, você pode ter uma VEG, você pode ter um Itaú, um Bradesco, outras empresas que vai equilibrar o seu portfólio para você ficar mais tranquilo, ok? Então, a gente olhando aqui, a gente vê aqui, de acordo com os lucros ali que eu apresentei para vocês ali, o que a gente vê aqui, pessoal? A gente vê a empresa com lucro crescente aqui, a gente percebe que os dividendos pagos aqui foram bastante conservadores, mesmo com lucro crescente, provavelmente estava usando muito dinheiro para fazer capex, expandir o seu negócio, super comum, tá? Depois a gente vê o lucro cair, os dividendos tentaram se manter os dividendos, nesse período aqui pagou mais dividendo que o lucro, tá? Isso não é muito bom, porque você não precisa investir numa empresa, você não quer receber só dividendos, e mesmo que você queira receber dividendos, esses dividendos precisam ser seguros para você no longo prazo. Consequentemente, a gente percebe aqui um crescimento de lucro, agora uma queda no lucro, uma queda também aqui muito forte, muito relevante aqui nos dividendos. Então, mais uma vez eu reforço, esse aumento de dividendos não é um aumento seguro, né? É um aumento por conta da queda da cotação, ok? Então, aqui, ali eu já mostrei para vocês. Aqui nós vamos ver o que agora, pessoal? Uma forma de fazer acionista... deixa eu ver aqui. Aqui nós temos aqui a outra geração de valor, que é com relação à recompra de ações, né? A empresa está fazendo bastante recompra, conforme você pode ver aqui, e essa recompra está gerando para o investidor um retorno de 2,71. Então, ela gerou um retorno ali de dividendos, agora está gerando também um retorno de 2,71 devido à recompra que a empresa está fazendo, tá? Aqui a gente percebe essa recompra aqui na diminuição da ação, em 5 anos diminuiu 47% as ações em circulação da empresa, isso gera valor sim para você, investidor. Vamos falar agora de indicadores de preço, tá, pessoal? Nós temos aqui um PL que já chegou a bater 35 vezes, tá? É o preço sobre lucro, né? Quantas vezes a pessoa está pagando pelo lucro daquela empresa. E atualmente nós temos um PL muito bacana ali, 9,6. Então, assim, eu diria que ela oferece todos esses riscos, mas em relação ao PL, ela está ali numa questão bem favorável, tá? Chegou até a bater a mínima aqui aqui a mínima, né, do PL aqui, ó, conforme você pode perceber. E agora está aqui, talvez pode romper, não sei, tem que ver após o resultado o que vai acontecer com a empresa. Então, no contexto geral, no acumulado, 37% de queda do PL. Quem comprou aqui, comprou lá naquele preço lá em cima, né, com certeza está bem preocupado. E o crescimento do PL aqui nos últimos anos, do ano a ano, é menos 10%, tá, pessoal? Aqui a gente vê outros indicadores, o valor intrínseco aqui pelo fluxo de caixa descontado, entende-se que ela está descontada em 48%, tá, pessoal? Aqui a gente olha esses dados aqui, por exemplo, aqui ela esteve cara, vamos dizer assim, né? E nesse momento é considerado que ela esteja atraente por conta do preço. Isso aqui vai avaliar preço, cotação, tá, pessoal? Você precisa entender isso aqui para você comprar de forma consciente, tá bom? Então vamos aqui, pessoal, vamos avaliar aqui agora de forma bem tranquila para a gente finalizar esse estudo aqui hoje para vocês, viu? Deixa eu ver mais se eu deixei alguma coisa aqui passar. Aqui nós temos aqui, deixa eu ver aqui, estatística, dividendos já falei para vocês. Aqui a gente falou do preço teto, eu vou adicionar para você ali, mas a gente percebe ali 4,18, tá, pessoal? É o preço teto, se eu fosse investidor dessa companhia, é o máximo que eu pagaria por ela hoje, tá? 4,18. O que mais que a gente vai olhar aqui? A fórmula de Graham, ela oferece essa margem aí, né, de 32%, é uma margem bacana de proteção. Então, assim, se você for fazer um investimento nessa companhia, nesse projeto, você, com certeza, você deveria olhar mais questão gráfica, técnica, do que fundamentos. Pelos fundamentos, nesse momento, não dá para colocar o ativo no portfólio, né, pessoal? A não ser que você aceita esse risco e você administre ele muito bem, tá? Isso não quer dizer que você não deva, de forma alguma, comprar. Não, eu acho que a ação está aqui no momento que ela está acumulando. Eu acredito que possa ter essa possibilidade dessa cotação, buscar isso aqui, fazer assim, depois subir e tal e tal. Você pode fazer, não tem problema, só que faz seu gerenciamento de risco. Quantos por cento você aceita colocar nesse ativo? 5% do meu patrimônio. Coloca lá e vai acompanhando, ok? Bom, acabei adicionando para vocês aqui meus indicadores.
Mas antes de colocar aqui, eu quero mostrar outras coisas para vocês. Bom, vamos ver isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. Eu gosto de olhar esse balanço patrimonial. O que tem tudo aqui? Você pode olhar esse site que também é muito bom. Tá? O balanço patrimonial aqui, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui um fluxo de caixa, total de caixa 63 milhões. Nós temos aqui total de caixa por ação 43 centavos por ação. Nós temos uma dívida de 211 milhões. Então você precisa olhar esse aqui com esse aqui, tá? E nós temos o que mais aqui? Deixa eu ver. Nós temos aqui um fluxo de caixa operacional positivo e um fluxo de caixa livre positivo, tá? Então isso aqui é bem relevante, você dá uma olhada nisso aí, eu achei bem interessante aqui, tá? Esses dados são atualizados, tá, pessoal? Bom, vamos aqui voltar aqui ao nosso gráfico para a gente finalizar o nosso estudo aqui, tá? Aqui nós temos aqui, conforme vocês já sabem, já me acompanha aqui há mais tempo, inclusive você que não é inscrito, convido você a se inscrever. O que eu faço aqui? Eu trago esse tipo de conteúdo que você está vendo, eu falo sobre o ativo, eu tento buscar informações que você não conseguiu encontrar, ou trazer uma visão mais clara para você fazer bons investimentos e parar de perder dinheiro na bolsa. E a gente precisa só do seu like, o compartilhamento desse vídeo, pode fazer seu comentário, você tem toda a liberdade aqui. Caso aquele que a gente traz uma análise para você, eu vou trazer essa análise para você. Temos uma carteira simulada no canal, que eu vou também atualizar para vocês, brevemente está subindo. A carteira já subiu 273% dos dividendos no comparado 2024 para 2025. E nós já temos provisionado para 2026 um valor bem satisfatório, investindo apenas em 3 ações em 2 anos, tá, pessoal? Então a gente explica de forma simples para você como você deve fazer um bom investimento, fazer gerenciamento de risco, é o que eu estou falando aqui da Vitia. Por exemplo, lá eu tenho a Home 3, ela caiu muito, ela caiu 30% na carteira. E a carteira está positiva, subiu 233% dos dividendos, nós temos capital alocado nos Estados Unidos. Então é isso que a gente tenta ter esse contato com você, essa comunicação para poder te auxiliar, ok? Então vamos lá, pessoal, aqui o valor intrínseco de Graham está ali 6,27, conforme eu mostrei para você. Preço teto 4,18, não passou o preço teto. E nós temos o caixa lá embaixo, lá, né, que eu passei para vocês, de 43 centavos. Então o que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, daqui a um ano, por exemplo, vamos supor que essa empresa, eu tenho meus radares aqui, eu tenho algumas informações que eu consigo pegar de forma automatizada, e aí eu venho aqui e atualizo esses dados. Eu vejo se esse valor intrínseco aumentou, se o preço teto melhorou, se esse lucro líquido melhorou, aí eu vou analisando o ativo de cada caso, a cada situação, ok? Aqui, para você ter uma ideia aqui, pessoal, para finalizar aqui o conteúdo para vocês, eu já deixo esse filtro salvo aqui, alguns alertas. Por exemplo, aqui eu tenho aqui algumas ações que apresentou aqui crescimento de lucro por ação muito bom, né? E são empresas conhecidas no mercado. Então, esse filtro salvo aqui já me traz todos esses projetos aqui, né, disponíveis aqui. Por exemplo, eu tenho empresa aqui muito conhecida, eu estou falando do Itaú, que está a R$40, está aqui. Ambev, tá, pessoal? A Itaúsa, né, que é muito boa também, BB Seguridade, a TIM, Caixa Econômica, Porto Seguro, aí tem a loja Renner, a Fleury, cara, sensacional. A gente pode pegar uma empresa essa aqui e estudar, e com certeza ela já passou por um filtro ali, por um critério que a gente considera muito importante, principalmente o lucro por ação, que consequentemente é o lucro líquido, tá, pessoal? Bom, espero ter ajudado, agradeço você que deixou aí essa solicitação. Isso é muito bom porque eu consigo, de forma pontual, pessoal, trazer um conteúdo mais objetivo para você, não ficar só gravando vídeo aqui por gravar e subindo vídeo. Então, assim, eu conto com a participação de vocês, obrigado a todos os novos inscritos no canal. Eu fiquei ausente uns dias, tá? A minha voz ainda não está muito boa, mas já estou recuperando, estou ficando quase 100%, e aí eu vou subir mais conteúdos para vocês. A gente vai tentar subir pelo menos 2 vídeos aqui por semana, e aí, de acordo com o que vocês colocarem aqui, com certeza eu vou dar prioridade à sua solicitação, ok? Pessoal, um abraço.